cálculo de limite quando o numerador e o denominador tendem a zero. Quando o numerador e o denominador de uma fração tendem a zero, no cálculo de um limite para determinado valor de x, devemos fatorar e simplificar a fração antes de efetuarmos substituição, porque a função não é definida para aquele valor de x. Isso aqui pode ocorrer em diversos casos, né? Pode ocorrer isso. Por exemplo, calcular o limite de x tendendo a zero de 1 mais x elevado a 1/3 menos 1 menos x elevado a 1/3 sobre x. Se substituir uma tendência do limite aqui, como está, vai ficar 1 elevado a 1/3 menos 1 elevado a 1/3 sobre 0. 1 elevado a 1/3 dá 1, menos 1, 0 sobre 0, indeterminado. Então, temos que eliminar essa indeterminação. Nesse caso, devemos aplicar a substituição de variável para eliminar o radical. Radical, o que quer dizer? Porque está elevado a 1/3. E 1/3 aqui é a mesma coisa que raiz cúbica. Tá? Por isso, falando aqui que é radical. Mas essa quando apresenta o expoente em forma de fração. Então, fazendo 1 mais x igual ao cubo, né? O ao cubo, por quê? Se for aqui o ao cubo, cancela com 1/3, né? A potenciação. Tá? Aí vamos ter x é igual a u ao cubo menos 1, né? Porque eu tenho que encontrar a correspondência aqui para o denominador. Se u mais x é u ao cubo, então o x aqui vai ser u ao cubo menos 1. Aí, quando o x tender a zero, né? O x aqui tender a zero, então u vai tender a 1. Aí faremos a substituição, né? No limite. Então, tem aqui, copiando a maneira como está o limite, né? Para agora fazer as substituições. Aonde estava estendendo a zero, eu vou ter u tendendo a 1. Quando o x tende a zero, u tende a 1. Aqui era 1 mais x, passa a ser u ao cubo, né? 1 mais x elevado a 1/3, então vai ficar u ao cubo elevado a 1/3. Menos, né? Aqui eu tenho 1 menos x. Eu vou substituir dentro do parênteses, vai ficar 1 menos u ao cubo menos 1, que é o valor de x. U ao cubo menos 1, elevado a 1/3, dividido por u ao cubo menos 1. Continuando aqui, u ao cubo elevado a 1/3 vai ficar u, menos 1 menos u ao cubo menos 1, né, elevado a 1/3. Então, 1 com menos 1 vai dar 2. Né? Que menos com menos, mais 1 mais 1, 2. U ao cubo. Então, vai ficar u menos 2 menos u ao cubo elevado a 1/3 sobre u ao cubo menos 1. Continuando a resolução, né? Observando que o numerador podemos fazer a igual a u e b igual a 2 menos u ao cubo elevado a 1/3. E assim, nós teremos, né, a menos b no numerador, a menos b. Se eu fizer chamar de a u e b, 2 menos u ao cubo elevado a 2/3. Daí eu teremos a menos b. Daí, se a menos b, que multiplicar ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, é a ao cubo menos b ao cubo. Tá? Na decomposição de a ao cubo menos b ao cubo, eu tenho a menos b, que multiplica ao quadrado mais ab mais b ao quadrado.
Então, eu vou ter aqui, ó, que u ao cubo, u ao quadrado, mais u que multiplica 2 menos u ao cubo elevado a 1/3, que é o valor de b, mais 2 menos u ao cubo elevado a 2/3. Que é fazendo essa substituição aqui. A ao quadrado mais AB vezes mais B ao quadrado. Aplicando essa relação, que A é igual a U e B é igual a 2 menos U ao cubo elevado a 1/3. Agora, multiplicando e dividindo por esta expressão, né? Por essa expressão aqui. Multiplicar e dividir por esta expressão. Então, vou ter aqui, repetindo aqui, ó, a composição U menos 2 menos U ao cubo elevado a 1/3 sobre U cubo menos 1. Vou ter aqui que o limite de U tendendo a 1, né? U menos 2 menos U ao cubo elevado a 1/3, né? Que é A menos B, que multiplica toda essa expressão aqui, repetindo ela, tá? Sobre U ao cubo menos 1. Bom, se eu multipliquei no numerador, eu tenho que multiplicar também no denominador, para não ficar diferente, tá? Se eu multipliquei aqui por essa expressão, vou dividir também por essa expressão. Aí o limite de U tendendo a 1, né? No numerador, né? Vai ficar U ao cubo menos 2 menos U ao cubo elevado a 1/3 elevado a 1/3. Eu estou aplicando de que essa situação aqui, ó, A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB ao quadrado, mais AB mais B ao quadrado, é A ao cubo menos B ao cubo. O que é o A? É U. Então, vai ficar U ao cubo menos B ao cubo. O que eu chamei de B? 2 menos U ao cubo elevado a 1/3. Tá? Apliquei essa relação. Dividido por U ao cubo menos 1 sobre toda essa expressão aqui. Continuando, né? Vai ficar U ao cubo menos 2 menos U ao cubo. Porque eu cancelei aqui, ó, 1/3 por elevado ao cubo aqui, eu cancelo. Esse 3 com esse só fica 1. Então, vai ficar U ao cubo menos 2 menos U ao cubo. U ao cubo menos 2 menos U ao cubo. Sobre U ao cubo menos 1, e divido vezes toda essa expressão determinada aqui. Então, limite de U tendendo a 1, vai ficar U ao cubo menos 1, né? Resolvendo aqui no numerador, vai ficar, ó, U ao cubo menos 2 mais U ao cubo. Então, vai ficar 2U ao cubo menos 2, dividido por toda essa expressão. Então, continuando, né? Vai ficar o limite de U tendendo a 1. Esse 2, tá aqui colocando 2 em evidência no numerador. Vai ficar 2U ao cubo menos 1 sobre U ao cubo menos 1 vezes toda essa expressão, né? Agora eu posso simplificar U ao cubo menos 1 por U ao cubo menos 1 aqui no denominador, ficando 2 sobre toda essa expressão aqui, que é U ao quadrado mais U, que multiplica 2 menos U ao cubo elevado a 1/3, mais 2 menos U ao cubo elevado a 2/3. Agora sim eu posso substituir a tendência do limite, que vai ficar 2 sobre 1 ao quadrado mais 1
2 menos 1 ao cubo elevado a 1/3, mais 2 menos 1 elevado a 2/3. O limite de u tendendo a 1 vai ficar 2 sobre 1 mais 1, 2 menos 1 elevado a 1/3, mais 2 menos 1 elevado a 2/3, que é igual a limite de u tendendo a 1, vai ficar 2 sobre 1, 2 menos 1 é 1 elevado a 1/3 é 1, mais 2 menos 1 é 1 elevado a 2/3 é 1. Então, vai ficar 2 sobre 3, 2/3. Calcular o limite aqui. De x tendendo a zero, de 1 mais x elevado a 1/4 sobre x menos 1. Neste caso, devemos aplicar a substituição de variável para eliminar o radical. Por que eu falo radical? Porque está elevado a expoente fracionário. E todo expoente fracionário pode ser escrito na forma radical. Fazendo a substituição 1 mais x igual a u à quarta, né? U à quarta de acordo com a fração aqui. Ó. Se é 1/4, eu levo a quarta. Se é 1/3, eu levo ao cubo. Se é 1/2, eleva ao quadrado, e assim por diante. Então, vai ter x é igual a quarta menos 1. Quando o x tende a zero, u vai tender a 1. Por quê? Se o x aqui valer zero, vai sobrar o quê? U à quarta igual a 1. Então, u é igual a raiz quarta de 1, que é igual a 1. Né? E agora faremos as substituições. Então, tem aqui o limite de x tendendo a zero, de 1 mais x elevado a 1/4 menos 1 sobre x, implica que o limite de u tendendo a 1, se x tende a zero, u vai tender a 1. Então, vou ter u à quarta, substituir aqui no lugar de 1 mais x, elevado a 1/4 menos 1 sobre u à quarta menos 1, que o x vai valer u à quarta menos 1. Então, simplificando aqui a fração com o expoente de u, vai ficar apenas u menos 1 sobre u à quarta menos 1. Bom, u à quarta menos 1, dividindo pela tendência do limite. Aqui a tendência do limite é 1, né? Completando essa equação, u à quarta menos 1 vai ser u à quarta mais 0u ao cubo mais 0u ao quadrado mais 0u menos 1. E representando aqui os coeficientes, né? O coeficiente de u à quarta é 1, a coeficiente de u ao cubo é 0, o coeficiente de u ao quadrado é 0, coeficiente de u é 0, né? É 0, e o termo independente menos 1 vindo aqui. Tá? Aí eu abaixo o primeiro, né? O primeiro coeficiente de u à quarta. 1, vem esse para cá. Né? Multiplico pela tendência do limite, 1 vezes 1 dá 1. Somo com um novo coeficiente, 1 mais 0, 1. Continuando o processo, 1 vezes 1 dá 1. Somando com um novo coeficiente de u de 0, 0 mais 1 é 1. Né? 1 vezes 1 dá 1, somando com o novo coeficiente 0. 1 mais 0 é 1. Né? 1 vezes 1 dá 1, somando aqui com o termo independente, que é menos 1, 1 menos 1, 0. Então, terminou o processo de cálculo pelo Briot-Ruffin. Né? Então, eu tenho que a nova equação, se aqui era a quarta, agora passa a ser ao cubo. Então, tem que os coeficientes deu tudo 1. Então, vai ficar u ao cubo, mais u ao quadrado, mais u, mais 1. Esse é o resultado da divisão, né? De u à quarta por u menos 1, que é a tendência do limite. Né? Então, u à quarta menos 1 é igual a u menos 1, que multiplica u ao cubo, mais u ao quadrado, mais u, mais 1. Né? Vamos usar essa expressão aqui para a continuação do cálculo do limite. Então, vendo aqui,
O limite de u tendendo a 1 de u menos 1, u ao quarto a menos 1, é igual ao limite de u tendendo a 1 de u menos 1, u à quarta menos 1 passa a ser isso, u menos 1, que multiplica u ao cubo mais u ao quadrado mais u mais 1. Agora eu posso simplificar u menos 1 por u menos 1. Né? E resultando no limite de u tendendo a 1, de 1 sobre u ao cubo mais u ao quadrado mais u mais 1. Agora eu posso substituir a tendência do limite. Por que não vai zerar? Porque tem apenas somas. Então, o limite de u tendendo a 1 vai ficar 1 sobre 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 1/4. É o valor do limite.